eu estou complementando é que podia ser Arrascaeta, De La Cruz, etc. Jogo complicadíssimo. Podia ter Hulk, Paulinho, etc. O Inter do Roger, eu não estou olhando a escalação do outro time. Porque se é um time teu que não está bem, a primeira coisa que tu faz é, pelo menos é os reservas. Hoje Sim, o Inter, pelo que joga, eu olho assim e digo, cara, vamos enfrentar os caras. Embora o Inter do Roger me pareça melhor que o Inter em final de ano do Eduardo Cudê e o Inter em final de ano do Mano Menezes antes, porque o Inter nos últimos 2 anos, ele termina bem o ano, acha que está tudo certo, começa no ano seguinte, e aí as coisas não acontecem, troca de treinador e dá um gás na reta final da temporada e assim sucessivamente. O que o Inter não pode, embora o trabalho do Roger me pareça bem mais sólido que os outros dois em final de temporada, é achar que está condenado ao êxito, sabe? Não, está tudo certo, não tem que contratar mais ninguém, é isso aí, e assim está certo. O Inter não pode repetir os erros do Cudê ano passado, oscilou, retrasado. Né? O do Cudê ano passado oscilou. Não, perfeito, mas eu digo entender isso que o Marco está dizendo. Sim. Olha, tá bem, ganhou do Atlético, ótimo, mas não tinha o Scarpa, não tinha o Hulk, não tinha o Paulinho, faz diferença. Não pode achar que está tudo maravilhoso e tem que, sabe, entrar o ano que vem pensando nisso, porque senão... Mas é bem melhor ganhar do que empatar ou perder, isso é indiscutível. A questão é, eu entendo o Vini no momento torcedor, da felicidade, da euforia, e a gente pode ganhar de qualquer um, e isso é tudo verdade. A gente só tende aqui, como lá no centro do país eles também tendem a... Nunca é o Inter que ganha ou o Grêmio que ganha, é o Flamengo que perdeu, né? Aqui também a gente, às vezes, precisa dizer, olha só, pessoal, é melhor jogar contra esses caras ou contra os outros? Em tese, antes da bola rolar, é melhor jogar contra os outros. É só uma coisa... Mas o Inter ganhou, o Atlético perdeu. Hã? O Inter ganhou, o Atlético perdeu no sábado. Eu acho que nesse caso específico, a gente diz o Inter ganhou, pelo que ele vem demonstrando, mas... Algum analista, olhando pela ótica do Galo, ou até um torcedor do Galo que olha a escalação do Galo, ele pode falar, foi o Galo que perdeu. Mas agora vamos sair dessa... se estivesse jogando com talvez fosse outro jogo. Mas vamos pegar o drone agora, que então. Foi o jogo, né? Porque, assim, é o que a gente diz aqui, quando Inter e Grêmio... Eu não tô falando nem como torcedor, assim. O Inter ganhou o jogo. Não existe verdade absoluta sobre isso. Mas o Inter ganhou o jogo. O Inter ganhou. Para mim ficou claro no campo, assim. Não, para mim também. Eu só estou dizendo que uma outra visão, o cara pode falar e ele também tem razão de dizer, olha, se tivesse com os 11 titulares, poderia ser outro jogo. É só isso, Vini. Pode ser. Ninguém está discutindo, assim, não está proibido discutir as vitórias do Inter e do Grêmio. Não está proibido pontuar fatos de vitórias ou derrotas do Inter e do Grêmio. Porque senão a gente vai dar razão para os caras que falam que aqui a gente vive em outro mundo. Não, mas é que assim, é só isso, entendeu? É que, Marco, é que eu vejo que esse tipo de detalhe ou de asterisco, ele tem momento específico onde a gente traz isso à tona, tá? O que eu estou dizendo é que não se aplica para o Inter. A gente não questiona o cenário que o Inter enfrenta. O que a gente coloca é que o Inter está jogando bem de fato. Ou seja, por isso que eu seria o primeiro a falar se o Inter tivesse vencido por 1-0, num gol de chiripa, né, com aquele desempenho do Cudê, eu seria o primeiro a falar que o Inter segue não convencendo, ganhou com um gol de pênalti do Atlético, que estava com o time reserva focado em outra competição. Agora, no momento que o Inter não toma conhecimento do time reserva do Atlético fora de casa, é porque o Inter é muito mais o mérito do Inter do que o demérito do Atlético, que, inclusive, antes do jogo mesmo era pontuado como um time reserva muito luxuoso, inclusive. Um time reserva onde muitos jogadores seriam titulares em outras equipes do país. Então, o grande ponto não é o caso do Inter a gente ficar pontuando aqui os desfalques das outras equipes, porque o Inter, de fato, joga bem. O desempenho do Inter, ele é fato. O desempenho do Inter, ele nos faz enxergar... Se você quiser olhar só para metade de uma laranja, você olha. Não é metade de uma laranja. Tu acha que o Inter não ganharia do Atlético titular lá? Tu acha que o Inter teria... Esse Inter hoje teria chance contra o Atlético titular lá? Seria um absurdo a gente chegar hoje e dizer que entregou por 2-1 nesse Atlético? Mas o Atlético também teria mais chance. A gente nunca vai saber, óbvio, né? Porque tem que se enfrentar. Mas o Inter está jogando bola para jogar contra qualquer um. Teria chance hoje? Teria. Seria mais difícil, teoricamente? Sim. Sim. Seria mais difícil. Então acho que chegamos nesse ponto. Seria mais difícil. O grande ponto para mim é que isso não é o principal detalhe. Então vamos lá, vamos pensar no próximo jogo. Flamengo titular aqui, seria igual do que Flamengo mexido? Não seria igual.
Então, Mas acho que você me respondeu. Tá, mas agora o grande... Vamos pegar, a gente tem um exemplo aqui. Olha aqui, Marco. Quando o Inter ganha, não dá para pontuar nada Marco, contra o Inter? Marco, a gente tem um exemplo, aqui. Porque Marco, nós vamos para sala de redação Marco, hoje que os caras falaram no Sorin. A gente tem um exemplo aqui. O Grêmio. Tu lembra como o Grêmio ganhou do Flamengo na Arena? Tu lembra como o Grêmio ganhou do Flamengo, que estava com o time da base aqui para jogar? Sim. Todo mundo pontuou, apesar da vitória do Grêmio, como o Grêmio jogou mal aquela partida. Sim. Mal, mesmo vencendo. Teve a expulsão do Carlinhos. Mesmo vencendo. Sim. Por quê? Porque o Grêmio jogou mal. Quando joga mal ou quando não vem se convencendo, a gente vai falar. Tá, ninguém é lunático. A conexão é, Marco. A conexão. Não tem conexão. Não tem conexão. Não a tem. conexão é que se o Grêmio tivesse Jogou jogado. mal, todo mundo disse que jogou mal. Não, mas se tivesse jogado bem, ou tivesse numa constância jogando bem, a gente só pontuaria. O Grêmio está jogando como ele sempre está jogando. E ainda se diria, o Flamengo veio aqui com um time bem mexido, o Grêmio jogou bem e ganhou. Repetindo a frase que eu acho que tu não conseguiu entender ainda. Não, tu não conseguiu entender o que eu estou dizendo. O Atlético estava com um time bem mexido e o Inter jogou bem e ganhou. Não, mas é que não é que tu queres proibir a frase. O Atlético estava bem mexido. Tu queres proibir essa frase. Essa frase, ela não pode ser proibida. Claro que pode. Claro que pode. Porque tu está diminuindo o que o Inter está jogando quando tu fala isso. Tá, sim. Eu tô te dizendo. Vamos lá, juiz, tá? Eu estou diminuindo o Internacional quando eu digo que o Atlético estava com o time bem mexido. Não, porque, vou dizer porque eu acho que não, eu acho que são duas coisas distintas, assim, não há dúvida nenhuma que tem o mérito do Inter, porque o Inter tem um padrão de atuação que está muito bom, mas assim, me parece claro que se o Flamengo tivesse titular e o Atlético titular, ia ser no mínimo mais difícil de o Inter conseguir fazer o que ele está fazendo, não pelo Inter, entendeu? Mas sim, que, pô, mais é difícil. Scarpa, é Paulinho, enfim. Sim, porque assim, a melhora de rendimento do Inter aí não depois tem tu vai ter que discussão. pular um muro de 1,5 m, o muro de 1,5 m é mais difícil. Hoje eu acho que o Inter pode ganhar. Pode pular. Eu acho que o Inter pode ganhar hoje do Botafogo e do Palmeiras. Pode, ele está jogando futebol para isso. Mas se o Botafogo jogar com um time desfalcado, então, naturalmente as questões podem ser mais fáceis. Então a gente está numa redação aqui, a gente está fechando o jornal para segunda-feira. Da rodada. Então o título é Inter vence os reservas do Atlético Mineiro. Não. Essa é a manchete. Então ponto, é isso que eu estou dizendo, porque não é mais importante. Não, mas não é mais importante. Sim, é um ponto do jogo, só que não é isso importante. Mas lá no meio do texto a gente tem que se formar. Temos o próximo campeão mundial, está surgindo do Super Mundial. Vai ganhar de 25 times. Por quê? Porque nada pode ser falado sobre a vitória. Tem que dizer, tá jogando bem, já foi dito. Que é fato. Faz meia hora que tá sendo dito. Porque se a gente debater isso, daí vamos botar a tela preta aqui no programa e você acaba tudo. Não tem ninguém debatendo isso. Não, a gente está dizendo que tá bem, para deixar claro, então. Bom. Não, isso tá claro há 5, 6 jogos. Tá? Mais que isso, inclusive. Mais que isso. Né? Então, é quanto? 6, 11, 7, 8, 12 jogos. Não. Só para ser bem preciso, o jeito que você quer 12 jogos. 12 jogos. O Inter é maravilhoso. Exato. É isso? Exatamente. Beleza. E nesses 12 jogos, então, o Inter ganha com propriedade de todos os times titulares dos outros, jogando bem. Não é de todos os times titulares. Essa a manchete do teu jornal? Eu não falei isso. Tá. Isso aí é o que tu tá dizendo. O Galo, por acaso, não estava com todos os titulares. Mas é que esse é o ponto. Pra que tem que ficar pontuando? Não, mas é que assim, Marco, eu acho que tu não tá entendendo o que eu tô dizendo, que esse não é o que a gente tem que comentar sobre o Inter, porque o Inter, de fato, joga bem. A gente pontua que o outro time ganhou, mas estava com as reservas, quando um time não convence. O Inter tem um padrão. Hoje, se o Botafogo enfrentar um time reserva, ninguém vai falar que é o time reserva, porque a gente sabe que o Botafogo joga bem contra qualquer adversário. É isso que eu estou dizendo. Não adianta a gente ficar aqui trazendo que o Inter estava enfrentando o Atlético desfalcado, ou vai enfrentar o Flamengo desfalcado, sendo que o Inter vem numa constância há vários jogos. É isso que eu estou dizendo. O Inter tem um padrão de jogo, o Inter tem um nível mínimo que ele entrega em cada jogo, e isso está evidente, isso está na nossa cara. É só a gente ver que o Inter tem esse nível mínimo em cada jogo. O Inter pegou o Grêmio, jogou a mesma coisa que jogou contra o Atlético. Foi mais eficiente, fez mais gols, mas o Inter tem uma régua mínima que ele entrega. Então não importa o adversário. O Inter pode, nessa mesma régua, perder o jogo. Pode. Eu não vou chegar aqui, se o Inter perder para o Flamengo, jogando isso aí, a bola pegou na trave, não entrou, e chegar aqui na quinta-feira e dizer que o Inter não está jogando nada.
Não vou chegar falando isso. Não vou falar que absurdo o Inter não ganhar do time reserva do Flamengo. Não vou chegar falando isso. Se tivesse nível de atuação, o que me importa é o nível de atuação que o time tem. Não o que o adversário está fazendo. Desfalque, reserva, todo mundo vai ter.